pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma gravação do LuCast e hoje eu tenho uma convidada direto do Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer essa pessoa incrível, maravilhosa, alta astral. Eu vou apresentar ela agora para vocês. Vem conhecer essa história comigo. Rio de Janeiro, fica ligado que essa mulher é porreta. Oi, tudo bem, Daiane Borges? Tudo bem. É um prazer poder te receber hoje aqui no nosso LuCast. É muita alegria, muita satisfação mesmo ter uma pessoa tão alta astral como você. E eu quero que você comece se apresentando, dizendo da onde que a Daiane vem, o que a Daiane faz. E nós vamos contar um pouquinho da sua história hoje. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Vocês são muito calorosos, muito especiais. Não tem muito tempo que eu tive aqui, foi um mês e pouco, né, para o outro evento. E pude ter um contato maior, de perto com você. Né? Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E houve realmente uma conexão. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, confiar no meu trabalho, confiar no que eu tenho a dizer e ceder aqui o seu espaço para contar um pouco da minha história. Meu nome é Daiane Borges, né? Eu tenho 41 anos, sou psicanalista, né? Eu costumo dizer que eu estou, porque a minha identidade ela não se resume ao meu ofício. Então, eu estou psicanalista há quase 10 anos, fiz uma transição de carreira, depois de atuar mais de 10 anos como professora de inglês, que a minha primeira formação é letras, busquei na psicanálise uma maneira de me autoconhecer. Né, entender minha história, as minhas complexidades, buscar um propósito mais específico para mim. Me apaixonei e depois que você tem acesso ao conhecimento, você não tem como escalar, você precisa transbordar. Falei, eu preciso levar essa cura para outras pessoas também. Fui fazendo a transição de carreira aos poucos e hoje estou exclusivamente por conta da psicanálise. Tenho uma filha linda, maravilhosa também, Maria Luísa, que tem 12 anos de idade. É minha motivação diária, né? Deus fala muito comigo através da vida dela. 10 anos, então, atuando só nessa área da psicanálise. Sim. Propósito. O que tem no meio dessa mudança? Porque eu vejo, assim, que quando você fala, eu estou, é algo que parece muito assim, eu tenho algo a mais a fazer. Com certeza. Então, esse algo a mais que você tem para fazer, tem alguma coisa que você pode adiantar para nós? Sim, tem sim. Então, quando eu digo que eu estou, é porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei formação, né? Eu fiz letras, eu fiz pós em língua inglesa, eu queria seguir a carreira acadêmica, fiz outras coisas também para poder ter renda extra, me envolvi em outros projetos, mas eu sempre tive a consciência de que isso não é quem eu sou. Isso é a construção de quem eu sou. Então, através da psicanálise, Deus tem me mostrado que eu estou cada vez mais próxima de atingir o objetivo. Por quê? É uma ferramenta científica que, alinhada com o meu manual de vida prático, que é a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, assim, quando eu digo que eu estou psicanalista, é porque isso aqui é passageiro. Né? Eu vim de um lugar, fiz um download aqui, quero cumprir com excelência a carreira, para não fazer mais download nenhum. Eu quero fazer um upload. Eu quero voltar para onde eu vim. Então, por isso que eu estou. A minha profissão não define quem eu sou. A minha profissão é uma parte da minha história. Então, eu uso isso para ajudar as pessoas a se encontrarem também na sua identidade, no seu propósito, fazendo com que elas entendam o bem que elas podem fazer a ela, assim como eu busquei para mim. Hoje você atende em algum lugar específico, uma clínica, você tem uma comunidade? Como que você atua hoje dentro da sua área? Na verdade, eu até cheguei a abrir consultório, já trabalhei em parceria com algumas clínicas, mas depois da pandemia apareceram muitos atendimentos online. E aí eu vi também uma maneira de eu estar em casa, cuidar da minha filha e trabalhar de casa. Quando há algum atendimento assim muito necessário de ser presencial, eu uso o espaço físico da minha igreja local, né, a Igreja Batista Comunidade Transfiguração, atendo inicialmente a pessoa ali e depois a gente dá continuidade ao atendimento online. Então, assim, tenho paciente na Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, eu tenho outros estados. Para mim, hoje não é mais viável ter um espaço físico. Então, se não for para um atendimento pontual dentro da minha comunidade local, os acompanhamentos são todos mesmo online.
E eu tive a oportunidade de receber um convite, né, de uma instituição de ensino, que é a FATEF. Eles têm o curso de formação de psicanálise clínica e eu recebi o convite para coordenar uma unidade. Então, também na minha igreja local funciona um polo deles, onde eu sou coordenadora, para viabilizar a formação de novos psicanalistas. Então, vamos multiplicar em larga escala, num trabalho consciente, respeitando o tripé psicanalítico, com bastante estrutura para botar mais gente qualificada no mercado. Eu fiz há uns 3 anos atrás, eu estava numa fase bem delicada com o meu filho mais velho. Ele tinha uma série de entrado numa depressão, então a gente teve algumas situações. E eu precisei de ajuda. E eu estava ficando doente e eu não sabia o porquê. Aí um dia chegou um cliente na minha loja e falou assim: posso falar com você? Eu sou psicanalista, Paulo, o nome dele, maravilhoso. E eu quero conversar com você. Olha, meu trabalho é assim, do nada não, né? A gente sempre sabe, tem né? um propósito. Aí Deus foi lá e colocou aquela pessoa. E eu resisti muito. Não, eu não preciso, eu sou forte. Eu batalho, eu corro atrás, eu sou forte e fui. Aí um dia eu cheguei e falei assim pra ele, peguei o telefone: Paulo, você atende meu filho? A situação é assim, assim, assim. Ele tomou medicamento, tentou se envenenar, tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim: primeiro eu preciso atender você. Ele falou: primeiro eu vou atender Justamente. você. Eu preciso curar você para curar o teu filho. Eu falei: não, mas eu não tenho nada. Então vamos conversar. Quantos anos tem o seu filho? 24 hoje. Na época ele tinha quantos anos? Tinha 19. Saindo da adolescência. O que acontece muito? Também já me procuraram para atender crianças, né? Dependendo da faixa etária, do nível de elaboração dessa criança, a gente conversando, fazendo uma anamnese, é possível fazer o atendimento psicanalítico em crianças também. E eu sempre me deparo com essa situação. Quando alguém traz uma criança para mim, eu já sei que quem precisa de acompanhamento não é essa criança, são os pais. Por quê? A criança vem sem impressão digital, mas eles entram num sistema, num ecossistema familiar, onde tem questões a serem resolvidas e a criança vai absorver aquilo ali. Sem contar que o nosso processo psíquico ele começa a ser formado no ventre. Então, o estado emocional dessa mãe, se a criança foi planejada ou se não foi, se pensou em aborto ou se não pensou, se tentou abortar e não conseguiu, se esse companheiro é um pai presente, se ele não é. Então, assim, são muitas situações emocionais que essa mãe passa com essa criança no ventre, onde pode gerar já até uma ansiedade, várias patologias na formação do inconsciente desse bebê. A mãe quis dar mamar, não deu, teve depressão pós-parto ou não. Eu não quero dar mamar por causa do meu peito, que vai cair, uma questão estética, né? Então, todo o ambiente onde todos nós somos inseridos, a gente vai absorver de alguma maneira. E quando a gente vai atender uma criança ou um adolescente, seja lá quem for, nessa faixa etária que ainda está em construção, né? Tem as fases psicossexuais de formação da criança, para ver a questão da personalidade dela, e a adolescência, que é uma incógnita, que é o período que a gente mais flerta com a esquizofrenia. Alguns entram nesse caminho e nem conseguem voltar, por questão de pertencimento, de um ajuste realmente no seu lar. Então, quando a gente vai atender uma criança, um adolescente, e os pais não entendem que aquilo ali é por conta deles, fica difícil. Você começa um trabalho, não consegue ir adiante, porque de repente a família retira a criança e encerra. Poucos têm coragem de dar continuidade. Eu enfrento isso direto. Normalmente acontece assim. Até são coisas que cada gravação eu sempre conto alguma coisinha da minha vida, porque eu digo assim, de mim eu posso falar, Sim. Né? Então essa foi uma fase muito difícil. Mas até eu aceitar que eu precisava de um psicanalista, que eu precisava da ajuda, olha o processo que eu tive que passar. Se eu tivesse hoje assistindo esse podcast, talvez a minha vida teria sido muito mais fácil. Com certeza. Porque eu estaria ouvindo exatamente a minha vida do que você descreveu. Eu fui mãe aos 13 anos. Será que uma menina aos 13 anos, ela está preparada para ter um filho? Não. Eu não tinha esposo, eu tive que cuidar do meu filho sozinha. Eu tinha que fazer milhares de coisas para sustentar uma criança e me sustentar. Então, foi um processo muito dolorido.
E o que chegou na conclusão ali da psicanálise? Tudo que ele fazia para me atingir. Por quê? Porque eu era o único amor da vida dele. A única base, tudo que ele tinha era a mãe. E a mãe casou de novo, teve outros filhos, teve outra vida. E tudo que eu fazia afetava ele, mas eu não sabia, porque eu estava levando uma vida normal. Estava sendo um significado pesado para ele. Ele não conseguiu se sentir pertencendo a essa nova fase. Não era contra ele, era a favor dele, mas a leitura era errada. Ele não se sentia dentro dessa família. Pertencente. Ele é como se quando aconteceu, né, a mudança, que deveria ser positiva, ele entendeu como negativa. E tudo que ele fazia, por quê? Porque quando um filho faz algo que prejudica ele, quem que sofre primeiro? Os pais. É a forma direta de afetar, mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente. Então, ele chegou no limite, porque ele fez. Ele chamava atenção, tinha dor de cabeça, começou a fazer com um psicólogo, criança, começou a fazer isso, acompanhamento. A família toda, todo mundo é frescura. É frescura, é frescura. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, é frescura. Não, porque até alguns diziam, até quer ficar sem trabalhar, quer ficar sem fazer nada. E pense na pessoa inteligente. Aos 16 para 17 anos, ele estava se formando, falando 3 línguas. Nossa! Começou a trabalhar numa empresa multinacional como menor aprendiz. Ele passou assim, tinha 200 pessoas, ele passou na frente. Ele começou a fazer curso de design gráfico, se formou aos 17 anos. Que legal! Sabe? Então, assim, uma capacidade imensurável. Só que aquilo foi atrapalhando. E quando eu aceitei fazer essa psicanálise, eu comecei a entender como que eu tinha que agir com ele. Aquilo mudou da noite pro dia. Só que eu tive que tirar aquela culpa que eu carregava. Sim, drena energia totalmente, a culpa deixa a gente cego e paralisada. Eu carregava uma culpa que eu tinha uma dor de estômago, que todos os dias, quando eu chegava em casa e eu olhava meu filho, eu lembrava, ai, coitado, ele não tem pai. Meu Deus, o meu filho é um coitado, sabe? Eu não falava para ninguém, mas eu sentia isso. Psicossomatizava no estômago. E eu tinha uma dor de estômago que eu não aguentava. E isso fazia o que com o meu filho? Ele absorve. E ele, por ser inteligente, é muito interessante isso, né? Porque o pai, a figura paterna, né? A figura do homem, ela representa a identidade e o destino. O homem, o papel dele é apontar o caminho e direcionar a família. Nesse caso, ele só tinha na cabeça dele você. Quando entra esse padrasto que ele não aceita, a princípio, ele recusa o representante psíquico masculino que daria esse caminho apontado e essa identidade para que ele se sentisse seguro. Então, ele ainda assim conseguiu deslanchar na área profissional, coisa que muitos não conseguem. Ele rompeu, mas o grande amor da vida dele, né, a construção do Édipo, ele homem, você a mulher, então eu preciso conseguir alguém tão bom quanto a minha mãe, e a minha mãe é minha. Como assim ela vai dividir uma outra vida com outra pessoa? Ele se sentiu excluído disso. Então, ele estava literalmente morrendo de amor por você, se sentindo abandonado. Então, ela é a minha mãe, sempre fomos nós dois, então eu preciso ser o melhor homem para honrar a minha mãe e não deixar faltar nada para ela. Não precisa chegar uma terceira pessoa. Nunca teve, então por que vai chegar agora? Então, nessa questão, foi a questão emocional dele mesmo, né, que ficou abalada e não afetou a questão da profissão, que também é um diferencial. Ele realmente tem um diferencial, porque o destino em relação à profissão e tudo normalmente fica abalado. Hoje eles vivem bem? Vive bem. Hoje ele mora sozinho, né, trabalha em outra cidade, mora em outra cidade, mas hoje ele é muito tranquilo e às vezes ele brinca e fala, nossa mãe, como que ele fala? Como eu era diferente? Ou então ele fala assim, eu sou uma pessoa muito legal, né mãe? Então eu falo, você é muito legal. Eu nem te dei dor de cabeça? Eu falei, não, claro que não. É muito interessante. E ele se descobrindo, ele vai ser um marido melhor, ele vai ser um pai melhor. Ele não vai ficar refém de não ter tido e não saber como ser. É um processo, e é um processo que, na tua profissão, eu acho que é muito importante salientar.
é o conhecimento para as pessoas terem o acesso. Então, quando você me fala assim, na minha comunidade eu tenho um projeto, eu quero colocar um monte de pessoa, eu quero ajudar pessoas a se desenvolver, eu tô nesse... É maravilhoso, porque quantas pessoas que vão deixar de estar doente, porque isso você vai ficar doente, elas vão conseguir se encontrar aonde que está o defeito, o problema, ou de repente ali, como diz você, às vezes uma cerejinha, é um detalhe que precisa ser falado. E quanto mais conhecimento ter um profissional como você para levar, é outro caminho. Eu não tenho dúvida que nós teremos uma sociedade menos doente, menos depressiva, sabe? Pessoas melhores dentro da igreja. Então, a combinação é perfeita, né? Isso é para ser alinhado, né? Porque normalmente as pessoas, mas isso é falta de fé, isso é falta de Deus. Não, gente, o que Davi falava? Eu dou ordem à minha alma para que louve ao Senhor. Se ele está dando ordem, porque ele não está a fim de fazer. Está acontecendo alguma coisa? Enquanto eu me calava, até os meus ossos envelheceram. Então, ele estava psicossomatizando uma dor, ele precisava botar aquilo para fora. E ele fazia de Deus o melhor analista do universo. Melhor coisa que ele pôde fazer. Então, existia uma perfeição? Não, existia uma complexidade muito grande ali. Mas a sinceridade dele de se mostrar como ele era, mesmo errado, mesmo... Sabe, isso conquistou o coração de Deus, isso está acessível para a gente até hoje. É muito importante você tocar nessa questão, né? Onde eu moro hoje, meu tio é o pastor da igreja há mais de 20 anos. Ele também é psicanalista igual a mim, também fez especialização em medicina psicossomática também como eu. Ele tem um projeto muito interessante com mais de 20 cursos lá na igreja, que é o Projeto Crescer. Trabalho voluntário, eu dou aula de saúde emocional, eu dou aula de inglês para adolescentes lá. Tem vários cursos. E ele fala, o papel da igreja é trazer conhecimento para toda a comunidade de maneira gratuita. Esse é o nosso papel. Então, assim, é para ensinar a palavra, é para ensinar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. A mente é expandida. E a psicanálise, o que ela oferece para nós? A oportunidade de voltar no nosso passado, não para modificá-lo. Não tem como você reeditar a sua vida, mas tem como você ressignificar. O seu filho aprendeu a ressignificar, por isso ele conseguiu ir adiante. Então, a gente fica cheio de passado, agarrado ali numa depressão, ansioso por um futuro, não vive o presente, e a gente consegue se organizar nessa questão da psicanálise, né? Cada paciente no seu tempo, sem ser violentado, cada um no seu processo, mas é uma oportunidade de se reconectar com a sua própria história e trazer um novo significado. Não, eu não posso mudar isso, mas eu posso ressignificar. O que eu aprendi? O que eu posso transformar no meu presente com isso? Eu não tenho como apagar. Se eu apagar o meu passado, eu apago quem eu sou. Não tem como. Não tem como apagar. Não. Nós somos o resultado de toda a nossa história. Então, o objetivo não é apagar, é fazer as pazes. É fazer uma ressignificação disso para que você viva de verdade o dia de hoje, que tem o nome de presente, não é à toa. Todo dia recebemos um. Eu lembro num culto que o meu pastor falou, ele falou assim, quando você vem para a igreja, você imagina que você está vindo para um hospital espiritual. Uhum. Aqui você vem para você se libertar. Você não vai deixar de lembrar do seu passado, porque ele existe. Mas você precisa lembrar dele apenas como uma lembrança. Você não pode sofrer pelo que já aconteceu. Você tem que ressignificar. Daqui para frente, corta essa parte. Não sai. Você tem que fazer uma mudança daqui para frente. Por quê? Porque é daqui para frente que você está tendo conhecimento. Justamente. Você tem o conhecimento da palavra, você tem o conhecimento de Deus, você tem o conhecimento de outras pessoas com mais conhecimento. Então, isso vai transbordar na vida daquele que precisa. Então, você veja como é importante um projeto, como você falou, vários que você atua aqui. Gente, eu tô mais apaixonada por essa menina. Não, eu não quero que ela vá embora mais pro Rio de Janeiro, fica aqui. Todo mundo pedindo para vir morar. # mora em Curitiba. Não. Eu vou fazer ela ficar aqui, pelo amor de Deus. Mas é legal isso que você está falando, porque a nossa mente, ela é totalmente atemporal. Né? Ela vive lá no Kairos, tudo já é na nossa mente. Então, passado, presente e futuro é totalmente atemporal. Se você passa por uma situação na sua vida que você não conseguiu a cura daquela situação, toda vez que você lembrar, toda vez que você pensar, vai doer como se fosse literalmente agora.
Então, a gente tem um poder criativo da palavra, que é o dom que Deus colocou em nós por sermos imagem e semelhança dele, e a gente faz mau uso. A gente está sempre repetindo ao nosso respeito algo que disseram sobre nós e que muitas vezes é mentira, não é a nossa identidade real. Então, a gente prioriza os defeitos, prioriza os problemas, fala da dor como se ela fosse presente e não se liberta dela. Acaba tendo até um gozo inconsciente, sabe? Um gozo metafórico naquilo ali, porque você não consegue se desvencilhar. E a partir do momento que você faz as pazes com isso, né? Você ressignifica, você muda essa situação, você muda essa circunstância e você gera uma cicatriz. Você fala com qualquer pessoa sobre uma cicatriz que tem no seu corpo e não vai doer. Você esqueceu como foi? Não. A marca saiu dali de forma alguma. Mas você conta com detalhes como aquilo ali aconteceu. Não tem pus, não tem ferida, não dói mais. E as pessoas olham para aquilo e falam, pô, se ela foi curada, eu posso ser também. Se ela superou, eu supero também. E as questões da nossa vida são assim, elas precisam ser cicatrizadas. A gente tem acumulado feridas ao longo da caminhada. E é bem importante ressaltar que eu fiz todo o processo, né, de psicanálise e tal. Só que eu fui para um encontro de mulheres, eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular, e tinha um encontro, até foi na pandemia, e era um dia todo, era um retiro. E teve uma pastora que ela começou a ministrar, e ela falou, e era só para mulheres, e ela falou, olha, eu quero que nesse momento, toda aquela dor, aquela culpa que você carrega do seu passado, pense em algo que você, toda vez que você pense, que te dói. E eu, toda vez que eu pensava no meu filho, no mais velho, me doía. Toda vez que eu pensava, eu sentia dor de estômago, né? Toda aquela história. E nesse dia, foi tão assim de Deus, o Espírito Santo foi tão bom comigo, que eu chorei. Eu não sou de chorar, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito difícil para chorar. Hoje já não mais, mas já fui muito. E aí eu peguei e falei, meu Deus, será que é hoje que eu vou conseguir me curar? Mas eu já estava fazendo o processo, né? Aí eu me entreguei, simplesmente pensei exatamente só naquilo, só no meu filho, em tudo que só eu e ele sabia, tudo que aconteceu, todas aquelas culpas de... Gente, para sustentar o meu filho, a última mamadeira do dia eu tinha que fazer água morna com açúcar. Nossa. Eu tinha que pôr ele debaixo do braço e sair de porta em porta batendo, vendendo cueca virada. Então, aquilo eu me culpava muito. E eu tentei, eu coloquei muita força em cima de tudo que eu ia fazer, porque eu dizia, eu tenho que vencer pelo meu filho, eu tenho que vencer. Por um lado, eu batalhei para poder fazer o melhor por ele, mas por outro lado, eu carregava aquela culpa por ele, né, tá nesse processo. Aí, nesse dia, eu entreguei nas mãos, nos pés do Senhor, e o Espírito Santo tomou conta, e daquele dia em diante, começou a cura realmente, tanto do meu filho, com a ajuda da psicanálise, e a minha cura. Hoje eu consigo falar sem chorar, hoje eu consigo conversar com todo mundo, com ele mesmo consigo conversar, a gente se dá muito bem, e eu não conseguia olhar no olho do meu filho e conversar meia hora com ele, ou a gente brigava, ou a gente não se falava. Então você veja como é algo tão profundo. Transformador. É na alma, é no coração, é no corpo, que aquilo ia acabar me deixando doente. Literalmente doente. Então, graças a Deus e a ajuda de um profissional, eu consegui me libertar. Então, é muito importante. Esse podcast, você está falando tudo isso aqui, é como se eu estivesse falando assim, nossa, eu queria contar isso para todo mundo. Sabia como. E não sabia como, porque como que você vai expor a sua vida assim, viu, meu filho, assim, não tem como. Só que agora é o momento. Exatamente. Você hoje fala com tranquilidade, né? Até o tempo para você falar sobre isso foi oportuno, porque hoje você tem uma pérola dessa dor. Foi gerada uma cicatriz, né? Você superou essa expectativa e hoje você fala com propriedade. Você não é uma profissional da área, mas o seu relato de vida, a sua experiência, traz cura e esperança para outras pessoas que possam estar passando pelo que você está passando, pelo que você passou, na verdade. Então, esse compartilhar tem que ter o transbordo. Precisa haver esse transbordo. A gente não pode receber a cura e guardar.
né? Quando eu tive acesso à psicanálise, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso usar isso, potencializar de alguma maneira. E conforme eu venho caminhando, Deus vai sinalizando, né? Eu tive uma gestação tubária com apendicite, fui a óbito e voltei. Depois disso, Deus usou o antigo pastor que eu tinha para poder falar que Deus estava me levantando para trabalhar com mulheres. Eu não fazia nenhuma noção disso. Né? Eu não tinha essa delicadeza toda, sempre me relacionei mais com homens, amigos homens, até pela minha própria criação. Eu falei, Deus vai falar isso comigo. E Ele vem trazendo isso aos poucos, né? Toda a sua história, tudo que você já passou, tudo que eu vi de perto, acompanhei com você desde o início. Eu quero que você ajude outras mulheres. E aí veio gerando pérolas, esse projeto, né? Essa mentoria, imersão e tudo mais que Ele me permitir fazer, eu vou fazer na questão desse resgate. Né? Não é porque você tem uma história difícil e você precisou ser forte que você vai ser masculinizada, que você vai levantar uma bandeira de um feminismo. Não, eu não preciso disso. Eu preciso saber quem eu sou na minha essência, na minha identidade. Eu não preciso disputar com a figura masculina. Eu posso resgatar a minha feminilidade através do propósito da minha existência com significado. Né, dentro da casa, como esposa, como mãe, como profissional, em todas as áreas. Porque, querendo ou não, é a mulher que gera toda a sociedade. Ontem, quando eu pensava, porque a gente não tem como não pensar que ia vir aqui, né? Eu trouxe, a Ludelu mandou até comidinha pra Daiane. Ai, que aqui, ó. Você não vai com fome pro Rio de Janeiro, fique tranquila. Não irei. Eu pensava sobre toda a nossa conversa, é normal, a gente vai vir no outro dia, a gente nunca sabe o que vai falar. Exatamente. Porque as coisas... Nem gosto de ensaiar. Não tem como. Então, você sabe a direção do assunto, mas o que vai falar não tem. E eu pensando, eu falei, gente, mas ela tem um projeto que ela vai falar desse projeto, ela vai falar como que ela vai fazer, sabe? Então, tipo, aquilo ficou na minha cabeça, assim, durante a noite, e eu pensando, e eu acordei pensando, eu falei, meu Deus, ela tem que falar desse projeto, ela tem que fazer logo essa mentoria, porque eu já tô, sabe? Eu já tô imaginando como que vai ser, eu já quero assistir, eu já quero participar. Então, assim, é muito legal, é muito bom mesmo, assim, a tua energia, esse jeito brincalhão traz muita felicidade. E quantas pessoas, às vezes, precisam apenas de ter um abraço, verdade, um sorriso e dizer, vem aqui comigo. Verdade. Sabe, eu digo assim, as pessoas, hoje a gente vive um mundo muito dinheiro, né? E quantas coisas a gente pode fazer com dinheiro? Sim, a gente precisa do dinheiro. Mas a partir do momento que você coloca as pessoas antes do dinheiro, as coisas acontecem. Então, tem um exemplo bem recente de uma pessoa que estava morando na rua da onde eu tenho a loja. E essa pessoa chegou e falou assim, eu quero ajuda. E outra pessoa chegou e falou, não adianta você mandar ele para internar. A família dele é de Foz do Iguaçu, você vai gastar dinheiro, vai não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei um mês esperando, sabe? Tipo, falando com Deus, e Deus não me confirmava. Falei, e agora? E ele chegou para mim e falou assim, eu preciso de ajuda. Eu falei, eu vou arrumar uma clínica para você, vou colocar você lá, assim, assim, assim. A maioria, todo mundo, não faz. Eu olhei pro meu marido, faço ou não faço? Ele olhou. Quando você deitar no travesseiro e você souber que você foi lá, pagou a clínica para ele, e ele saiu e não ficou, como que você vai ficar? Bem, eu fiz a minha parte, ele que não quis. Exatamente. E se você deitar no travesseiro e ficar todo dia olhando ele na rua e acontecer alguma coisa com ele, como que você vai ficar? Meu Deus, eu podia ter feito alguma coisa. Olha pra você ver. Aí no outro dia, já liguei, já fiz a correria interna a ele, eu arrumo o dinheiro e... O cara não ficou, ele já saiu. Aí encontrei ele na rua de novo. Ele passou por mim, ele virou o rosto, atravessou do outro lado da rua e vermelhou inteiro. Eu sei que ele não ficou, mas eu tenho certeza que ali o que eu plantei vai refletir. Com certeza. Talvez aquela vergonha, ele é um morador de rua, por causa de drogas. Aquela vergonha que ele sentiu, na hora eu falei, Deus, obrigado, já valeu. Você tá entendendo? Já então, cumpriu o seu propósito. Eu não sei se vai demorar 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 eu não sei. Mas ele ouviu a palavra de Deus lá dentro, porque é uma clínica, né, evangélica. Ele ouviu a palavra de Deus, ele comeu, ele dormiu, ele sentiu o amor. Então, dali para frente, é ele Deus. Então, você veja como que, às vezes, a gente precisa fazer.
mesmo que você não saiba qual vai ser o resultado. Exatamente. Tem um provérbio africano que fala que quem bate tambor não sabe até onde vai o som. Ele vai se propagar. Você fez a sua parte. Se ele lá na frente aproveitar, mérito. Se ele não aproveitar, ele é um indesculpável. As oportunidades precisam chegar até as pessoas. Então, assim, o livre-arbítrio está aí. Deus não quebra princípios. Ele não vai obrigar. Mas a oportunidade veio. Ele é um indesculpável. Entendeu? Então, se ele ficou constrangido, talvez ele não tenha ficado com as outras pessoas, mas ele foi tão insistente, de alguma maneira você tocou, alguma coisa ele ouviu ali, e ele pôde ver o cuidado que ele rejeitou. As questões, só ele sabe. Mas você fez a sua parte, tocou seu tambor. E o som chegou até ele. Então, assim, é literalmente entender que a gente não manda nas pessoas, que ninguém vai mudar o comportamento por causa da nossa causa, mas sim por elas mesmas. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. Você para de gastar energia tentando mudar o outro, você só entende a sua parte, você faz a sua parte, que já é uma grande contribuição. Né? E voltando nessa questão das mulheres, as mulheres reclamam dos homens, mas eles estão cada vez mais emasculados. Quem está criando esses homens? Fracos. As mulheres. Então, elas reclamam dos homens, mas que espécie de sogra elas são? Né? Elas reclamam dos homens, mas no primeiro encontro elas vão para a cama com eles. Então, assim, tá tudo muito perdido. As mulheres querem uma liberdade que elas não sabem qual é, tão perdidas. Quando elas têm, elas se sentem feridas com tudo que elas têm plantado. E o homem está desde pequenininho no seio da mãe, sendo criado e educado por ela. Então, quando a mulher entende quem ela é, a importância dela, né, a representação do que Deus fez através da mulher, ele escolheu Maria para gerar Jesus, grande importância ela tem por ter sido escolhida. Né? Várias mulheres sustentaram o ministério de Jesus, patrocinando financeiramente. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia, ele é necessário, sem ele a gente não faz nada. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o amor pelo dinheiro. Então, quando a gente entende e coloca as coisas nos devidos lugares, a gente vai fluir e a gente vai entender que o resgate da família está na nossa mão. A refeição à mesa, o olho no olho, ver como está se sentindo, cumprir essa conexão. Né? Eu até estava conversando com o Uber que me trouxe, ele contando algumas questões dele, porque as pessoas perguntam nossa profissão. É psicanalista, aí começa. Sente à vontade. Mas até eu já tô querendo... Eu acho ótimo, e eu gosto de falar também, né? E aí, eu conversando com ele, eu falei, se o marido ficar mal, a mulher resgata. Se o filho se perde, a mulher resgata. Mas quando a mulher cai, quando a mulher não está bem, se não for ela conectada com Deus, ninguém levanta. Agora, quando ela sabe quem ela é, por mais que ela tenha diversidade, ela ressuscita a casa inteira. Então, a gente precisa entender que nós somos a medula da sociedade. Não tem vida sem medula. O corpo pode estar lindo, maravilhoso e perfeito, não tem medula, não tem vida. Então, esse osso duro que vai proteger essa medula também precisa saber muito bem qual é o papel dele. E essa instrução precisa começar já desde pequenininho. Então, a gente precisa parar esse trem desgovernado que está a nossa vida, que está a sociedade, e falar, peraí, voltar o caminho, ver onde as coisas desandaram e retomar a caminhada, ressignificando as coisas. Vai dar trabalho? Vai, mas a longo prazo vai ter resultado. Porque não ficou tão ruim como está da noite para o dia também. É que, na verdade, eu percebo assim, teve esse movimento do feminismo. Só que as pessoas perderam o que realmente era o feminismo. Né? Foi indo por um caminho de como se fosse uma guerra. Exatamente. Homem contra mulher. E não existe uma família, um lar onde o homem é contra a mulher. Não existe. Casa dividida não existe. Não tem. Então, eu digo assim, eu concordo plenamente com você quando fala assim, a mulher é a medula, a mulher é o pilar. E realmente é, porque a mulher é amor.
A mulher é carinho, é a mãe que abraça, é a mãe que beija, é a mãe que faz aquela comidinha especial. Pode ser que não seja a melhor comida, mas pro filho que come é. Sim. Pro esposo que chega talvez do trabalho, hoje as mulheres trabalham muito, né? Mas mesmo assim você consegue o tempinho para dar aquele carinho para sua família. E isso foi se perdendo. E nessa de se perder, os homens também começaram a se perder. Com certeza. Então hoje eu digo Muitos se acomodaram. Não é porque o homem não pode ajudar, não é, gente. Eu acho assim que hoje a gente vive numa sociedade onde a gente tem que buscar igualdade. Sim, tem que ter igualdade. Mas até onde é essa igualdade? Qual que é o papel? Sem ferir os princípios, né? O que a palavra nos fala sobre isso? Que o homem precisa amar, proteger e honrar a sua esposa como Cristo fez pela igreja. Amor à igreja. Qual mulher em sã consciência não vai querer se submeter a um amor desse? E a mulher deve estar submissa. Submissa está debaixo de uma mesma missão, não é ser humilhada ou subjugada. Mas esse homem precisa saber quem ele é, ela precisa saber quem ela é, para os dois em conexão instruírem os seus filhos. Não a mulher fugir do casamento por causa da maternidade, não, agora eu sou mãe, eu não quero ser esposa, ou esse homem vai procurar outra na rua porque a mulher acabou de ter filho. Não, gente, não. Tem que ter esse balanceamento, né, dentro de casa, entre razão e emoção. Os seus papéis têm que estar muito bem definidos, né? Eu nunca vou levantar a bandeira do divórcio ou do feminismo, porque isso vai contra o princípio da Constituição que eu creio para a minha vida, que é a Bíblia. Mas, assim, eu acredito que cada caso precisa ser avaliado individualmente. Hoje você é casada, glória a Deus, vive bem, mas não foi assim desde o início, né? Eu tive um relacionamento de 16 anos, 14 anos de casamento. Hoje eu sou divorciada. Era o que eu gostaria? Foi o que eu planejei desde o início? Não foi, mas cada caso precisa ser avaliado individualmente. Por quê? Porque se não houver vida, se não houver propósito, a gente não pode empurrar a morte com a barriga como se fosse algo bonito. E quando você fala que precisa ser avaliado individual, eu vou até um pouco além. Muitas vezes as pessoas olham para um casamento, larga, não tem mais jeito. E às vezes é um detalhe tão pequeno, Sim. É algo que é tão simples de ser resolvido, mas a pessoa vai em busca do quê? Da opinião errada. Ela não vai em busca do que verdadeiramente Deus quer da Exatamente. nossa vida, que é a primeira coisa. Ela olha para pedir uma opinião, ela não tem que pedir opinião para o pai, para a mãe, não. Ela tem que olhar qual que é a pessoa que eu posso pedir opinião que tem uma moral para falar comigo sobre isso, né? Não desmerecendo ninguém, porque, né, eu já passei por isso. Mas eu acho que esse caminho de ser trilhado, eu vou numa psicanalista, ela tem, a base dela é a Bíblia, ela segue Jesus, ela tem olha para você ver qual caminho eu estou encurtando. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que vai chegar lá alguém conversar com você, porque eu vou largar do meu marido. Não, pera, calma, vamos conversar, não é assim. Do que de repente, é isso, larga, troca. Vamos fazer uma terapia de casal, chama ele, eu quero vir individualmente. Vocês precisam se conhecer antes de achar que conhece o outro. Fazer o tratamento. Exatamente. Sempre é essa a condução, é sempre dessa maneira. E eu creio que a gente está num novo movimento. Eu tenho recebido muitas mulheres aqui com pensamentos muito parecidos, que, eu sou feminina, eu sei quem eu sou, mas, né, eu quero seguir uma vida digna, uma vida que realmente eu sei a posição do meu marido, a minha posição. Então, eu creio que a gente está indo para um caminho novamente para os trilhos, sabe? Sim. Eu tenho uma lembrança aqui. O que acontece? Vou dar um exemplo. Tem um poço, no terreno do meu pai tem um poço. E esse poço foi reconstituído, ficou muito tempo sem usar, foi, né, aquele que foi colocado uma bomba para puxar água, para ficar mais fácil e tal. E essa água ficou parada por um bom tempo. E essa água, quando ela fica muito tempo parada, o que acontece? Ela diminui. Então, a água não vinha. E eu me mudei uma loja para lá, faz 2 meses, e eu falei, não, esse poço tem que dar água. Mas tem que dar água. E comecei todo dia a ligar, todo dia ligar, e todo mundo fala que eu sou doidinha, né? Eu até concordo. A gente que é diferente é chamado de doido mesmo, tô acostumada. Tudo desse jeito.
Aí eu falei, não, eu vou ligar. Quando foi semana passada, eu falei, agora acabou a água da rua, é só água do poço. Fechei tudo, os registros lá e tal. Começou, menina, a gente não vence de tanta água que tem lá dentro. O que eu quero dizer com isso? É a vida de uma pessoa que está morrendo. Quando ela está morrendo espiritualmente, quando ela está morrendo emocionalmente, financeiramente, enfim, ela vai morrendo e vão deixando ela de lado. Exatamente. O que vai acontecer com ela? Ela vai secando. Chega alguém e fala assim, vamos lá, você tem que viver, você tem que fazer alguma coisa, você tem que correr atrás, você tem que estudar, a pessoa querendo, é claro, óbvio. ela vai movimentar. Quem vai ser essa pessoa? Aquele poço que está transbordando. Hoje eu não venço de tanta água que tem. Isso em questão de 2 meses. Nossa, é pouco tempo. Você está entendendo? Então, é a vida da pessoa. É assim, a comparação mais perfeita que eu pensei nos últimos dias. É um poço que está secando. Só que se eu não fosse lá e acreditasse naquele poço, ele teria secado. E o curioso disso é a contemplação. Você contemplou, você acreditou, você verbalizou, você investiu tempo no poço, você pegou isso como exemplo, compara com a nossa vida. Só que a gente está só na tecnologia, na correria do ganhar dinheiro e não para contemplar. O que Salomão fez? Ele contemplou. Ele percebeu as coisas, ele buscou sabedoria. Não é o mesmo de Eclesiastes, né? Ele se perdeu, mas no final era tudo vaidade. Ele viu onde ele caiu, ele viu as coisas que ele deixou para trás. Por quê? Porque não percebeu o simples. E Deus vai falar através do simples, não é através do complexo. Faremos coisas grandes, complexas e até maiores do que Jesus fez. Se ele declarou essa verdade, por que a gente não vive? Porque a gente abandonou o simples. Eu quero as pessoas, até muitas vezes a gente, você quer viver o que o outro vive, isso. Não o que é para você viver. Uma comparação, né? Então, assim, eu amo o personagem aqui da Daiane, que não é um personagem, é a profissão dela, mas eu enxergo dessa maneira, tô dando um exemplo. Eu vou querer ser você? Não. Quem eu sou? Eu tenho que saber quem eu sou, onde que eu sou. A Luciana, que adora fazer doce, salgado, mas que adora conversar com as pessoas. Com certeza. Quando surgiu o projeto Lucast, que eu vim conversar com a agência de Juim, conversei com a Luana e fiz todo aquele processo, era algo que tinha no meu coração. Porque eu gosto dessa coisa de pessoas que gostam de transbordar, pessoas que querem uma oportunidade de vir aqui falar, de ter as suas vidas impactadas. Então eu falei, como que eu vou fazer isso atrás de um balcão fazendo doce e salgado? Eu não vou conseguir. Você potencializou o que você já fazia lá, em larga escala. Porque você tem contato com pessoas lá diariamente. Sim. As pessoas absorvem sua energia, alguns conhecem a sua história, gostam do serviço que você oferece. Mas quando você reserva um tempo para fazer isso aqui, você potencializa em larga escala. De novo, o tambor. Um podcast que você grava e você põe no YouTube, você não sabe quem vai alcançar. Então, você potencializa o seu chamado, sem deixar de fazer o que você gosta. Esse podcast, pessoal, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, eu não sei onde vai chegar, mas eu tô apostando que esse podcast vai longe, hein? Vai. Eu tô apostando, eu tenho certeza que, gente, a energia que tá aqui dentro, ela fala, eu me arrepio inteira. Eu tô assim, olha, eu tô tendo quase que comer um pão de queijo aqui pra abaixar um pouco a adrenalina. Isso que eu tô sem voz, né? Muito bom. Daí você falou dos teus projetos, mas agora eu quero que você conte sobre o teu projeto Pérola. Conta pra mim, fala dessa mentoria que vai sair agora. Vai sair, agora vai. Agora vamos falar da tua profissão, além do que a gente já falou, mas aí dos teus projetos, porque eu sei que você vai lançar bem em breve aí, já tem pessoas aí no meio do caminho, porque isso é importante, porque quem tá ouvindo agora vai te contactar, vai poder buscar seu serviço, como que vai ser? Então, a mentoria, ela vai ser online. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar vai poder fazer, voltada, né, para o público feminino, para as mulheres, porque através da psicanálise eu atendo criança, adolescente, homem, mulher, todo mundo, mas o Gerando Pérolas é justamente para essas questões profundas, inconscientes, almáticas, físicas e espirituais que as mulheres carregam.
A gente precisa sair desse piloto automático e mergulhar na nossa essência, mergulhar na nossa identidade, sarar essas feridas. Algumas nós sabemos, outras a gente não tem consciência e só vai descobrir quando começa a mexer, né? Porque é uma repetição de padrão, é um comportamento tóxico, é atrair energeticamente, espiritualmente, circunstâncias que a gente não consegue se desvencilhar. E o objetivo é trazer autoconhecimento e cura através de um resgate, né? Vai ser uma mentoria online, então eu vou selecionar um grupo de mulheres, vai ter uma quantidade limitada para que eu possa dar atenção a elas também. Então, vão ter encontros ao vivo. Então, eu acredito que vai ser um derramar muito grande de conhecimento, de experiência, de histórias, né? Você com a história que você tem, né? Com as circunstâncias que você já vivenciou, como foi chegar até aqui? Quando você já estava num ponto que, poxa, eu venci, percebeu que tinham feridas que você ainda não tinha curado. E quando você entendeu isso e buscou a cura, você fluiu ainda mais, você alcançou patamares mais altos. Então, o objetivo é resgatar a figura da mulher na sua identidade, na sua integridade, na importância do seu papel. Por quê? Porque essa mulher ela precisa estar bem cuidada, porque o ventre dela gera outra vida. O ambiente que ela está vai ter vida ou morte, dependendo do estado emocional que ela esteja. Então, às vezes ela não está bem porque o ambiente não é bom, mas às vezes ela não está bem porque o ambiente é bom demais e ela não se sente digna nem de estar ali. Então, cada ser humano é único, cada um carrega a sua história. E eu acredito que através desse trabalho vai ser um compartilhamento muito bom para que verdadeiramente mulheres possam alcançar essa cura através desse transbordo, né? Enquanto eu vou buscando o nacar, né, da pérola, né, que vai da ostra que vai ali gerando a pérola, a outra vai vendo eu gerando e ela gera também e vai gerar uma energia, uma conexão muito boa para que essa cura seja multiplicada em larga escala. Não só no atendimento individual, psicanalítico comum, mas através de um abraço, de uma coisa mais calorosa, mais pertencente, né? De maneira coletiva. Hoje, o online, ele tem essa facilidade. Sim. Porque talvez, nesse momento, você vai começar a trabalhar com o primeiro grupo, enfim, vai fazer a tua mentoria. Talvez você tenha pessoas de vários estados, mas talvez você é do Rio de Janeiro, eu sou de Campo Largo. Nós estamos aqui, né? Do Paraná, enfim, nós estamos aqui no mesmo ambiente, e isso através do quê? Através de uma conexão. Exatamente. Através de uma mentoria, através de uma imersão. Então, você veja como, a princípio, o online, é distante. Não é. Ele une muito rápido. Com certeza. Ele facilita o acesso hoje de muitas mulheres que não podem sair, que têm seus filhos. Então, assim, eu vejo esse projeto. Eu tô ansiosa já. Já tô querendo fazer um Lu Visita lá no Rio de Janeiro. Pode vir fazer o Lu Visita, vai lá em casa. Vou dizer pra Luana, vamos fazer um Lu Visita lá no Rio de Janeiro já. Já imaginou fazer um lançamento? Nossa, eu já tô aqui cheia de ideias. Então, é isso. Foi um contato online com a Gisele que abriu toda essa porta, que eu já vim pra cá, já me conectei a outras pessoas. Eu acho que o online, ele acelera. Ele acelera as oportunidades, ele acelera o network, ele acelera tudo. Quando a gente capta isso como propósito, não tem como não dar certo. Não tem como. Eu acho que você vai ter que vir mais vezes pra gente continuar conversando, porque o nosso tempo já deu. Eu tenho aqui um monte de coisa pra falar e eu volto. Só chamar que eu volto. Você vai ter que voltar? Não vai ter jeito. Então tem que fazer aí um dia inteiro pra poder dar conta. Mas daí eu vou estar com voz também daí, né? Dai, é até difícil falar para você assim o que realmente, quando eu falei que eu estava aqui numa energia, isso é verídico, tá? É algo assim que da hora que você é energia pura, né? Energia boa. Então, assim, eu tenho muito, muito carinho pela sua pessoa. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande ter você aqui. Para mim também. Eu quero fechar com chave de ouro, mas eu quero que você deixe
uma frase da Daiane Borges, para que as pessoas, todas as vezes que elas olharem esse podcast, que elas olharem a sua mentoria, que a sua essência, tudo que a Daiane tem ali dentro do coração, virando aquela chavezinha, eu quero que elas lembrem dessa pessoa que eu conheci e quero conhecer muito mais, porque assim é muito gratificante ter pessoas como você aqui junto comigo. Eu sempre digo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Ele vê pessoas dispostas para cumprir os sonhos dele aqui na Terra. Então, encontrei a luta disposta, a Daiane também, eu vou juntar essas duas porque eu quero que o meu propósito se cumpra. Mas para ele poder juntar essas pessoas para que o propósito seja cumprido, a gente precisa saber quem nós somos. Então, a frase que eu deixo hoje é: para que a sua vida tenha um propósito, aprenda a ressignificar tudo que você é. Toda a sua história. Ressignifique a sua história para encontrar o seu propósito. Então, sem identidade, é impossível ir adiante. A gente não é uma bolinha de pinball que sai batendo por aí. A gente precisa ser assertivo, precisa ter um objetivo, precisa cumprir com êxito o motivo pelo qual a gente está aqui. Então, você que nunca parou para pensar, por que eu existo? Por que eu estou aqui? É uma pergunta que eu me faço desde a infância. Né? Eu não fui criada pelos meus pais. Quem tomou conta de mim foi meu avô e os meus tios. Sou imensamente grata, mas essa pergunta sempre rodeou a minha vida. Eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fazia, mas eu sempre perguntava para Deus. Eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia desde criança. Nunca gostei de igreja, de instituição, mas a Bíblia sempre foi ali. Eu falava, eu não posso decepcionar Deus, mas me fala por que você me trouxe aqui no meio dessa circunstância toda. Então, eu venho ressignificando a minha vida muito antes da psicanálise. E eu carrego isso comigo. Ressignifique a sua história. Descubra quem você é para que o propósito da sua existência tenha significado. E é cheia de significado que nós vamos encerrar hoje. Porque já falou tudo, não precisa nem eu completar nada. É com muito significado mesmo que eu quero agradecer por essa estadia aqui. Eu que agradeço. Quero deixar convite já para a próxima gravação. Assim que eu vier, eu volto aqui. Chegou em Curitiba, vem para cá, vem correndo. E tô ansiosa, quero ver o lançamento. Assim que estiver tudo preparado, manda para nós que nós vamos aí estar compartilhando com todo mundo. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Eu só não vou sair daqui para te abraçar, porque você é um pouco assim, eu sou assim, não vai ficar legal. Mas assim, sinta-se abraçada. Com certeza. Com muito carinho mesmo que eu encerro essa gravação. Obrigada. Com muita vontade de falar mais coisas, conversar mais coisas, mas eu sei que, como diz você, se Deus uniu o nosso propósito, tem muita coisa para frente. Tem uma estrada enorme ainda pra gente caminhar juntas. Tenho certeza. Vou para lá, você vem para cá. Com certeza. Vai dar tudo certo. E daqui vamos para as nações. O que Deus colocar história na nossa... para contar não falta. Se Deus mandar, nós vamos. Vambora. Vamos junto. Até depois do fim. Fechou. Pessoal, é com muita gratidão que eu encerro mais uma gravação do Lucast. Gente, é com muita alegria mesmo. Eu gostaria que vocês estivessem aqui junto conosco, sentindo tudo que nós estamos sentindo aqui no estúdio. Vai ter um cafezinho especial da Ludelu aqui. Quero agradecer a todos os patrocinadores que estão conosco aí desde o começo desse projeto, a todos aqueles que estão agora, nesse momento, nos assistindo. Gente, acompanha o @Daiane, lá nós vamos deixar para vocês. Vamos deixar também todos os nossos patrocinadores e continue nos prestigiando. Tem muita história maravilhosa, tem muitas pessoas para estar aqui hoje ainda conversando e transbordando na vida de vocês. Beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.